Olá, pessoal, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam muito bem. Estamos agora indo para o capítulo 25, amém? Então, contando agora estudo deste capítulo até o 28, nós temos 4 estudos. Quando terminar essa aula, faltarão 3 aulas para terminar o capítulo, perdão, o livro de Atos, né? Olha só quanto nós já avançamos nesse período, tá? E eu fico me perguntando agora, né? O que que nós vamos fazer depois que nós terminarmos o capítulo de Atos, né? Será que nós vamos estudar um outro livro? Será que nós vamos fazer o tão pedido, né, estudo a respeito um pouquinho de mundo espiritual, ocultismo, né? Algumas pessoas também comentaram de repente fazer uma aula rápida ou alguns exemplos de símbolos ocultos, né, que aparece aí em filmes, aparece em vários lugares, no nosso cotidiano, né? Outras pessoas comentaram, poxa, e se o senhor falasse, pastor, a respeito da história da igreja, depois que passa a igreja primitiva, até o momento que chegou até nós, né, tudo que aconteceu, por que que tem lá os batistas, os assembleianos, os metodistas, né? Onde que está essa nossa terra no meio disso tudo, né? Enfim, por que que tem tanta diferença entre doutrinas, por que aconteceu tudo isso, né? Então tem pessoas que pedem também um estudo como esse, tá? Bom, sinceramente, eu ainda não decidi o que que eu vou seguir, né? Não sei se eu vou continuar trazendo todos esses assuntos neste canal mesmo, se eu vou abrir um canal diferente. Eu estava pensando, de repente, em dividir canais, né? Por exemplo, se for falar só de ocultismo, algo do tipo, eu teria um canal diferente. Sinceramente, eu não sei ainda o que vou fazer, mas escreva aí seu comentário, me ajude aí a decidir, né, qual tema ou qual caminho, né? Os seus comentários são sempre bem-vindos. Contudo, obviamente, eu sempre oro a Deus e peço para que o Senhor ele me revele no coração aquilo que tem que ser falado, né? Pois bem, pessoal, na última aula, no capítulo 24, foi uma aula bem curta, né? Vocês viram que foi mais ou menos ali uns 20 e pouquinhos minutos de aula, porque não tinha muito conteúdo naquele capítulo, mas nós encerramos ali com uma reflexão. Contudo, nós vimos ali algumas coisas curiosas, né? Vimos ali que os judeus levaram acusações para Félix referente a Paulo ali, né? E as acusações deles não tinham fundamento político, a ponto de que Félix pudesse condenar Paulo ou algo do tipo. Porém, Paulo também traz a sua defesa, só que, né, embora Félix ele tinha ali um conhecimento da Igreja do Caminho, né, ele tinha uma curiosidade a esse respeito, bem como lá nós vimos também no capítulo 24 que Paulo ele acabava indo várias vezes ali a pedido de Félix, Félix o chamava, Paulo ia diante dele, Paulo pregava ali para ele e para a esposa de Félix também, falando de Jesus e todas as coisas, até o momento que Félix fala, basta, chega, né? Não, quando eu precisar eu te chamo de novo, porque aquilo que Paulo estava pregando, como Paulo era cheio do Espírito também, Félix estava acabando se corrompendo no sentido, né? Deixando o mal de lado, né? E se transformando, né? Corrompendo não era a palavra correta, perdão. Mas ele vai acabando sendo tocado ali pelo Espírito Santo a fim de se converter, mas ele fica com medo, ele fala, não, chega. Porém, fala que Félix não liberou Paulo, não soltou Paulo, e no finalzinho do capítulo 24, acho que eu não fiquei tão claro isso quando eu li a última vez, mas vai dizer ali que Paulo ficou naquela prisão durante 2 anos. Ele ficou preso, parado ali durante 2 anos, até que Félix ele vai sair e vai entrar um outro homem chamado Festo, tá? E nós vamos estudar aqui o capítulo 25, que vai dar sequência, é isso aí, tá? Diz assim não, perdão, que nós vamos ver. Vamos ler o capítulo e vamos falar rapidamente de César, né? Quem que era César na época de Paulo, tá? Né? César era o imperador, né? Mas nós vamos falar um pouquinho. Por quê? Porque quando nós estávamos estudando o livro de Atos, apareceu um imperador chamado Cláudio. Só que esse Cláudio, ele vai morrer em um dado momento, né? E um outro imperador, ele vai entrar, e eu quero falar um pouco desse próximo imperador. Tudo bem? E vamos então fazer o fechamento aqui da nossa aula. Pois bem, então, passado ali 2 anos, né, que né, Félix está se aposentando e na hora que chega Festo na província de Cesareia, o que vai acontecer? Vamos lá. Ó, 3 dias depois de chegar à província, Festo
subiu de Cesareia para Jerusalém, onde os chefes dos sacerdotes e dos judeus mais importantes compareceram diante dele, apresentando as acusações contra Paulo. Pediram a Festo o favor de transferir Paulo para Jerusalém contra os interesses do próprio Paulo, pois estavam preparando uma emboscada para matá-lo, né? Eu coloquei uma nota aqui, né? Olha só, os judeus, né, sempre tramando ali contra Paulo para pegar ele na trairagem ali, né? Será que eles ainda estavam jejuando, né? Passaram 2 anos já. Será que eles estão 2 anos jejuando? Por que que eu falo isso? Se você for lembrar, quando Paulo ele é julgado no Sinédrio, né, depois de toda aquela confusão, antes dele ser enviado para Cesareia, quando ele ainda estava em Jerusalém, os judeus ali tramam, eles falam que eles não comeriam nada até que Paulo fosse morto e tal. Mas já passaram 2 anos, né? E eles ainda estão nessa ideia de matar Paulo. E a pergunta vem, será que eles estão em jejum durante 2 anos? Eu duvido muito. Pois bem, continuando aqui. Festo respondeu, Paulo está preso em Cesareia, e eu mesmo vou lá em breve. Desçam comigo alguns dos seus líderes e apresentem ali acusações que têm contra este homem, se realmente ele fez algo de errado. Tendo passado com eles 8 a 10 dias, desceu para Cesareia e, no dia seguinte, convocou o tribunal e ordenou que Paulo fosse trazido perante ele. Quando Paulo apareceu, os judeus que tinham chegado de Jerusalém se aglomeraram ao seu redor, fazendo contra ele muitas e graves acusações que não podiam provar. Então Paulo fez a sua defesa. Nada fiz de errado contra a lei dos judeus, contra o templo ou contra César. Então vocês percebam que o ódio desses judeus contra Paulo era grande. E eles passaram 2 anos ali sem Paulo ali, mas eles mantinham este ódio e queriam que ele fosse condenado e continuavam com as acusações de todo jeito, né? Talvez porque, obviamente, Paulo havia feito muitos discípulos, né? Em vários lugares havia aberto muitas igrejas e as igrejas estavam produzindo, estavam trabalhando, né? Então eles queriam que isso parasse de um jeito ou de outro. O que eles não entendiam, e é o que o mundo não entende até hoje, é que a igreja, quem levantou não foi o homem, foi o Senhor, amém? E a igreja não vai acabar. Não adianta o que façam, mesmo que tenha corrupção nas igrejas, mesmo que tenha, às vezes, um evangelho fraco, mesmo que tenha, às vezes, pregações bem café com leite, mesmo que algumas narrativas entrem na igreja, mas sempre vai haver um remanescente fiel que vai pregar a verdade. A igreja não vai morrer, amém? E ela vai acabar apenas quando ela for arrebatada e subida aos céus, assim quando chegar o momento correto que Cristo chama a noiva de volta para casa. Amém? Bom, continuando aqui. Verso 9. Festo, querendo prestar um favor aos judeus, percebam novamente os judeus corrompendo ali, mas talvez, assim como eles pagavam ali para Félix, talvez estão pagando para Festo. Sempre tem envolvido alguma coisa, sempre tem alguma tramóia, sempre tem alguma coisa. Pois bem, então Festo, querendo prestar um favor aos judeus, perguntou a Paulo: você está disposto a ir a Jerusalém e ali ser julgado diante de mim acerca dessas acusações? Paulo respondeu: estou agora diante do tribunal de César, onde devo ser julgado. Não fiz mal algum aos judeus, como bem sabem. Se de fato sou culpado de ter feito algo que mereça pena de morte, não me recuso a morrer. Mas, se as acusações feitas contra mim por esses judeus não são verdadeiras, ninguém tem o direito de me entregar a eles. Eu apelo para César. Depois de ser consultado pelos conselheiros, Festo declarou: você apelou para César e para César você irá. Então, o que está acontecendo aqui? Paulo sabia que se ele fosse de volta para Jerusalém, ele seria morto no caminho, né? Lembra que alguns capítulos atrás de Atos, acho que deve ter sido no capítulo 21, talvez, o sobrinho, né, de Paulo falou para ele, olha, os judeus tramam em te matar no caminho para Jerusalém. Então, Paulo sabia que havia uma tramóia e sabia que os judeus
embora pregavam ali o amor de Deus e tudo mais, mas eles não se arrependiam, eles tinham um coração ruim, pelo menos não posso generalizar todos ali, mas pelo menos aqueles que estavam na elite ali, aqueles que comandavam, eles tinham esse coração, e Paulo sabia que se ele fosse para Jerusalém, ele morreria na mão dos judeus. Porém, né, como Cristo havia dito para Paulo que ele não morreria em Jerusalém, que não seria ali que ele iria morrer, então ele sabia que ele não ia voltar para lá, né? Então ele fala: não, se eu vou morrer, gente, então eu não vou morrer na mão de vocês, eu apelo para César, eu quero ser julgado por César, né? Então, e ali o governador, que agora é Festo, ele fala: tudo bem, você quer ir para César você vai. Era um direito dele, né? Era um direito dele. Vocês percebem que ninguém conseguia encontrar uma acusação, mas ele apela para César. E aí vem a pergunta, né? Quem era César, né? Quem era César neste momento? Bom, esse momento aqui, pessoal, na época que Paulo está sendo julgado aqui, né? César, que vai julgar Paulo mais à frente, será Nero, né? Neste momento que Paulo apela para César, talvez ali ainda era o César ou o imperador Cláudio, tá? Mas Cláudio, ele vai morrer, ou ele em algum momento, eu não lembro ao certo como ele vai morrer, se ele morre de velhice, se ele morre de doença, se ele morre envenenado, eu acho que a esposa dele envenenou, eu não tenho certeza dessa informação, tá bom? Depois vocês pesquisem lá se vocês tiverem a curiosidade para saber como que o Cláudio acaba morrendo. Mas, no momento que Paulo vai ser julgado por Nero, e ele vai ser julgado mesmo por Nero, né? Paulo, nesse momento agora, talvez ainda não era Nero, mas, enfim, eu só quero falar a respeito de Nero, que é o Nero que vai julgar Paulo quando Paulo for julgar, tá? Então, historicamente, olha só, Nero era conhecido pela sua extravagância, né? Natureza violenta e feroz perseguição aos cristãos. Dizem os relatos históricos que Nero ateou fogo em Roma para culpar os cristãos e intensificar a perseguição a eles, né? Eu vou minimizar minha tela aqui, pessoal. Eu coloquei alguns textos algumas coisas falando de Nero aqui. Não vou ler tudo que está aqui, tá bom? Mas eu vou deixar aqui, de repente você quer dar uma pausa, quer aumentar a sua tela para você ler o que está escrito aqui. Mas basicamente, né, Nero, ele foi um imperador romano e ele começou bem jovem, ele tinha 16 anos de idade quando ele começou ali, né? Ele começou bem o seu império, né? Inclusive, o filósofo Sêneca, que nós falamos ali em Atos 17, né? Sêneca, ele foi um homem que foi contemporâneo ali de Nero, e ele foi o que instruía Nero, né? Em algumas coisas filosóficas ali, né? Mas se você for lembrar, Sêneca, ele tinha ali algumas ideias meio contrárias ali daquilo que era o cristianismo. Nós não vamos entrar nesse ponto, mas ele foi ali, né? Agora, Nero, né? Ele tem algumas curiosidades, tá? Ele começou bem, entre aspas, o seu reinado, porém, com o decorrer do tempo, ele começou a ser muito cruel e muito tirano, né? Ele era tão cruel, pessoal, que ele chegou ao ponto de, assim, ele matava qualquer pessoa que entrasse no caminho dele. Ele matou a mãe dele, por exemplo, porque a mãe dele se opôs contra ele, ele mandou matar a própria mãe. Ele mandou matar o seu meu irmão, que era filho biológico, né, do imperador Cláudio, né? Lembrando que Nero, ele foi adotado, né, por Cláudio, assim, por assim dizer, né? Então, fala ali que em julho do ano, mais ou menos do ano 64, né, houve é, um incêndio, né, em Roma, e todos dizem que foi, né, muitos comentaristas, não vou dizer todos, vamos dizer muitos comentaristas, vão dizer que foi o próprio Nero que colocou fogo em Roma, e ali queimou, né, dos 14 distritos que tinha em Roma, apenas 3 deles não sofreram danos por conta do incêndio. Imagina o tamanho desse incêndio, né? Por quê? Porque havia ali uma crítica muito grande a respeito de Nero, então Nero ele quer levantar o que chamam de falsa bandeira, ou false flag.
ele causa um problema e ele aponta para outro. Então, ele causa um problema e ele diz que foram os cristãos que atearam fogo em Roma, porque eles eram contrários a Roma, né? E por conta disso, então, intensificou a perseguição dos romanos contra os cristãos, né? Aí fala aqui, ó, essa eu vou ler para vocês, o historiador Tácito, né, ele descreve algumas dessas atrocidades. Tácito fala o seguinte, ó, cobertos com peles de animais, né, os cristãos foram dilacerados por cães e pereceram, ou foram pregados em cruzes, ou foram condenados a chamas e queimados para servir de iluminação noturna quando a luz do dia terminava. O uso de cristãos por Nero como tochas humanas para acender as suas festas noturnas no jardim está bem documentado. Em última análise, é a brutalidade infligida aos primeiros cristãos, pelo qual Nero é o mais lembrado. Então, olha só, Nero, ele odiava tanto os cristãos que ele fazia festas e à noite ele pegava cristãos, colocava com betume, colocava com algum tipo de líquido ali, e incendiava eles como tocha humanas, né? Colocava os cristãos nas arenas com peles de animais para que os cachorros com fome iam e os devorassem, bem como leões, né, nos coliseus, ali nas arenas, por assim dizer, né? Então era uma coisa muito complexa e Nero ele acaba no final sendo perseguido pela sua oposição e ele acaba tendo que fugir, né, e tira a sua própria vida mais ou menos ali com 30 anos de idade. Mas é esse Nero que ele vai julgar o apóstolo Paulo, e é esse Nero que vai matar Paulo, né? Paulo acabará sendo decapitado por Nero. Mas isso não vai ser falado aqui, né, nesse livro de Atos, né? Você vai ver até onde vai essa história. Pois bem, continuando aqui a história. Alguns dias depois, o rei Agripa e Berenice chegaram a Cesareia para saudar Festo. Visto que estavam passando muitos dias ali, Festo explicou o caso de Paulo ao rei. Há aqui um homem que Félix deixou preso. Quando fui a Jerusalém, os chefes dos sacerdotes e os líderes dos judeus fizeram acusações contra ele, pedindo que fosse condenado. Eu lhes disse que não é costume romano condenar ninguém antes que ele se defronte pessoalmente com seus acusadores e tenha a oportunidade de se defender das acusações que lhe fazem. Vindo eles comigo para cá, não retardei o caso e convoquei o tribunal no dia seguinte e ordenei que o homem fosse apresentado. Quando os seus acusadores se levantaram para falar, não o acusaram de nenhum dos crimes que eu esperava. Pelo contrário, tinha alguns pontos de divergência com ele acerca da sua própria religião e de um certo Jesus, já morto, o qual Paulo insiste que está vivo. Fiquei sem saber como investigar tais assuntos, por isso perguntei-lhe se estaria disposto a ir a Jerusalém e ser julgado ali acerca dessas acusações, apelando Paulo para que fosse guardado até a decisão do imperador, ordenei que ficasse sob custódia até que eu pudesse enviá-lo a César, né? Bom, deixa eu dar uma pausa aqui e vou ler o que eu continuei aqui, ó. Paulo havia apelado para César, né, que já falamos sobre ele, sobre o imperador, né, dono de Roma, por assim dizer, e todos os reinos conquistados. Porém, ele anunciava reis para governar essas províncias. Esses reis tinham seus governadores, procônsulos, entre outras pessoas, né? Quando Paulo apela para César aqui, era mais ou menos o ano 58 da era cristã. Então, o imperador Cláudio já estava no final da sua vida e o próximo imperador seria Nero. Não se sabe ao certo se Nero já tinha assumido nesse momento. Por que eu fiz essa nota? Porque aqui aparece aqui o rei Agripa, né? Esse rei Agripa, lembra, ele é da descendência dos Herodes, tá? Ele é ali o último ali daquela descendência dos Herodes ali, acho que ele é neto ou bisneto de Herodes o Grande, ali na época de Jesus Cristo.
né? Então, havia o imperador ele era o imperador de tudo que ele reinava, tudo que ele conquistava, só que ele colocava reis em alguns lugares, embaixo dos reis, colocava os seus governadores, depois os seus tetrarcas, né, enfim, né, procônsulos e tudo mais, tá? E aqui chega então esse imperador, esse rei Agripa, né? Então continuamos aqui a história, verso 22. Então Agripa disse a Festo: Eu também gostaria de ouvir esse homem. Ele respondeu: Amanhã o ouvirás. No dia seguinte, Agripa e Berenice vieram com grande pompa e entraram na sala de audiências com os altos oficiais e os homens importantes da cidade. Por ordem de Festo, Paulo foi trazido. Então Festo disse: Ó rei Agripa, e todos os senhores aqui presentes conosco, vejam este homem. Toda a comunidade judaica me fez petições a respeito dele em Jerusalém e aqui em Cesareia, gritando que ele não deveria mais viver. Mas verifiquei que ele nada fez que mereça a pena de morte. Todavia, porque apelou para o imperador, decidi enviá-lo a Roma. No entanto, não tenho nada definido a respeito dele para escrever a sua majestade. Por isso, eu o trouxe diante dos senhores, e especialmente diante de ti, rei Agripa, de forma que, feita esta investigação, eu tenha algo para escrever, pois não me parece razoável enviar um preso sem especificar as acusações contra ele. Bom, vocês estão vendo aqui o problema? Os romanos, eles nada tinham ali para acusar Paulo. Então, na verdade, o problema aqui é a igreja judaica, e o problema aqui são os judeus, aquele povo corrompido que quer tirar, né, Paulo da jogada de todo o jeito. Amém, pessoal? E nisso, então, eu chego no final do capítulo 25. Mais uma vez, ainda não terminamos a história, mais uma vez paramos no momento onde Paulo agora vai falar diante do rei. Paulo já falou no Sinédrio, Paulo falou para Félix, Paulo falou para Festo, e agora Paulo vai falar de novo a mesma coisa para o rei Agripa, né? Explicando o que está acontecendo ali. E os romanos não encontram nenhum tipo de acusação para condenar Paulo, mas a pergunta é: pastor, se eles não encontram nenhuma acusação, por que não liberaram Paulo de uma vez? Por que não mandaram Paulo embora? É simples. Nós estamos vendo que os judeus, eles tinham uma influência muito grande. E os judeus, eles né, pagavam ali tributos, pagavam de repente propina ali para Félix, para o governador, provavelmente o rei recebia ali coisa dos judeus ricos ali. Então havia uma questão de interesse ali. Os romanos estavam entre obedecer à lei romana, que eles tinham que obedecer, porque senão eles próprios morreriam, e também tentar ali ganhar um suborno, alguma coisa ali dos judeus, e Paulo ficava nessa situação, não era solto e não era condenado. E ali ficava nessa situação, né? E que ainda não havia tido uma definição, né? E Paulo ele vai estar indo, obviamente, logo mais para ser julgado para César. Tudo bem, pessoal? E aqui nós fechamos, então, finalmente, o nosso capítulo 25. E aqui nós estamos, não tem muito mais o que falar, nós estamos acompanhando esse julgamento aí desde o capítulo 20, praticamente, né? Já foram 5 capítulos apenas comentando tudo que Paulo está passando. A única coisa que talvez eu chame a atenção é como que está né, o estado emocional de Paulo neste momento, né? Sendo julgado, sendo condenado, sem saber o que vai acontecer, apenas, de fato, se apegando na sua fé, se apegando a Cristo. Como que Paulo está, né, neste momento? Sabe, eu gostaria que a gente apenas pensasse, se nós parássemos para fazer uma reflexão, às vezes nós estamos passando por algumas dificuldades, algumas decisões sérias que temos que tomar, e isso parece que está acabando com a nossa vida, né? Isso parece que a gente tá tão pesado, né? Mas se você é uma pessoa de fé, observe Paulo, olha tudo que ele passou, desde lá de Atos 13, ele está passando perseguição, né, apedrejamento, condenação, né, de ser açoitado, quanta coisa esse homem já passou
por amor a Cristo, e ele continua ali. Ele, cada vez que ele é chamado, ele vai, ele fala, ele, né? Você imagina, talvez estava ali naquela prisão, não tava comendo direito, talvez estava apanhando, estava fraco, magro, sabe, sem força, talvez, né? Talvez até desacreditado pelas pessoas ali, né? Então ele está numa situação complicada, mas ele permanece ali, permanece em obediência e não deixa de ser obediente e vai ser obediente até o fim, semelhante a Cristo, que como foi profetizado por Isaías, né? Assim como uma ovelha muda diante dos seus tosqueadores, ele não abriu a boca, né? Ele vai ali pro matadouro e continua firme, né? E não retrocede da obediência que ele tinha a Deus, né? Que nós possamos continuar assim. Todas as vezes que você pensar em desistir de um chamado que Deus te deu, chamado do seu ministério, toda vez que você colocar em dúvida o seu chamado por conta de pessoas da sua igreja que te confrontam ou fazem coisas que você não concorda, ou pela situação, seja o que for, lembre o seguinte: se eu tenho o chamado de Deus, então eu preciso manter, né, em obediência. Se Deus me colocou, Deus ele vai fazer um milagre, Deus ele vai abrir as portas e algo vai acontecer. E se no final eu tiver que perecer por conta disso, eu sei para onde eu vou. Por isso que a morte não me traz medo. Amém? Porque nós sabemos para onde nós vamos. Amém, queridos? Bom, é isso. Se você puder agora, mais uma vez, feche seus olhos, vamos orar. Amém? Senhor Deus e Pai, no nome de Jesus Cristo, nós te louvamos por esta aula, por mais esse capítulo estudado. Agradecemos porque já avançamos tanto no livro de Atos e estamos caminhando para o nosso final, mas eu sei que o Senhor tem grandes coisas ainda para nos revelar e eu te agradeço, Pai. Fala aos nossos corações, fala conosco, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, pessoal. Então, fico a deixo aqui mais uma vez para você curtir o vídeo, encaminhar, põe seus comentários, qual que é a sua vontade, né, de estudar no próximos capítulos, se é que você quer estudar alguma coisa comigo, né? De repente, poxa, o pastor aí é complicado, ele fala demais. Bom, enfim, vamos para cima, pessoal. Deus abençoe cada um de vocês. Nós nos vemos então no livro de Atos, no capítulo 26, na próxima semana. Deus abençoe cada um.